descobri que eu gostava de meninas com 14 anos. Só que no início foi meio difícil para eu me assumir, porque eu não conhecia ninguém que era homossexual. E o que eu sabia sobre os homossexuais eram que eles eram pessoas anormais e que era feio. Primeiro momento para a gente conseguir entender, né, que são pessoas que buscam o direito de serem livres para exercer o amor que elas queiram exercer, né? Eu acho que, enfim. O homossexual é uma pessoa, são pessoas como qualquer outras, que optaram por, né, gostar da pessoa do mesmo sexo. Isso não é uma coisa de agora, os homossexuais eles não estão saindo do armário agora, nesse século. Existe desde a Grécia Antiga, né, relatos de homens que se relacionavam com homens. Então, por que hoje em dia aparece mais, que a gente está vendo mais isso? Porque hoje em dia as pessoas estão se sentindo mais livres para assumirem o que elas querem. Aí eu fiquei com um pouco de medo, assim, porque em casa também meu pai vivia reclamando que ele não gostava. Então, foi meio estranho para mim, assim. Eu sabia que eu gostava, mas ao mesmo tempo eu não queria admitir isso. A pior coisa que tem para um ser humano é tu te esconder atrás de uma personalidade que tu não é. A pessoa vai ser infeliz e, sendo uma pessoa infeliz, ela vai espalhar essa infelicidade para as outras pessoas. Então, os homossexuais, eles merecem tanto respeito quanto héteros. Não existe diferença. A única diferença é que a pessoa gosta do mesmo sexo. E o que tem isso? Não está escrito em lugar nenhum que existe uma regra para te ter que gostar. Mulher tem que gostar de homem, homem tem que gostar de mulher. Não existe isso. Só que quando eu entrei no primeiro ano, que foi ano passado, eu conheci uma menina, que ela era do terceiro ano, e que eu criei uma amizade assim com ela, e eu fui descobrir que ela era lésbica. E eu vi que eram pessoas normais, o melhor amigo dela também era gay, e eu fui criando assim uma amizade com ela, e eu acabei gostando dela, a gente acabou namorando, e quando a gente começou a namorar, os meus colegas de aula começaram a fazer piadinha assim pra mim. A pessoa que é homofóbica, ela tem algum problema, assim, ela precisa ser tratada. Sinceramente, idiotas, preconceituosos, que gostam, se preocupam mais com os outros do que consigo mesmo. Acho que são pessoas com sérios problemas psicológicos e que precisariam de ajuda de algum psicólogo para se tratarem. Começaram a me zoar e criaram até um grupo no WhatsApp dizendo que o conceito deles sobre mim tinha caído porque eu ficava com meninas e que agora eu era uma pessoa totalmente diferente, sendo que eu continuava a mesma pessoa. Aí eu tive que contar pra minha mãe. Eu acho que sou uma pessoa normal como qualquer outra, não tem diferença nenhuma. Só decidem gostar da pessoa do mesmo sexo, mas pra mim... Porque eu não estava aguentando mais aquilo ali, porque eu realmente estava sofrendo, estava me importando com aquilo ali. Porque magoa tu ser tu mesma desde sempre, daí só porque tu fica com uma menina, tu é considerada diferente e errado. E aí eu contei pra minha mãe, num dia de manhã, ela reagiu normal, ela não se importou muito, porque ela só falou que ela queria que eu fosse feliz do jeito que eu era e que ela sempre ia estar ali do meu lado, que ela me amava muito e ia me apoiar. Aí eu fui perdendo assim o medo, daí eu comecei a namorar mesmo. Aí ela contou pro meu pai também. O meu pai, ele era preconceituoso, mas a partir desse momento que ele viu que eu era uma pessoa normal, que eu continuava sendo a mesma Flávia, ele não deu mais bola e aceitou. Só o que foi difícil mesmo foi na escola, que por mais um bom tempo ficaram fazendo essas piadinhas e preconceituosas, assim. E essa questão é muito importante a gente discutir desde cedo na sala de aula, porque, infelizmente, os jovens sofrem influência dos pais em casa. Tem a forma de mudar, sim. Mais orientação, estudo, nascer dentro da escola, essa atitude, desde o primeiro ano de aula que o aluno tem, já deve
trabalhar esse conteúdo sobre preconceito. Mas depois de um tempo, eles pararam e foi porque eu e essa minha namorada na época, a gente foi lá conversar com eles e falou que era errado isso. Aí eles pararam assim, eu acho que até que eles ficaram com medo. É estranho, né? Porque as pessoas, assim, na volta, elas ficam encarando, ficam falando, mas eu já não dou mais tanta importância. Não é mais como antes, que eu achava muito errado isso, as pessoas, porque eu acho que são muito mente fechadas essas pessoas que têm preconceito. E de uma certa forma eu até entendo, porque boa parte delas são pessoas mais velhas, assim, de outra geração, que elas, na época delas, foi dito que era errado ser homossexual, mas... Eu acho que com o tempo vai acabar terminando, porque isso é uma coisa muito antiga, que as famílias eram criadas dessa maneira. E eu acho que com o tempo isso vai acabar. É a esperança. Eu acho que a pessoa tem que ver de outra forma, olhar de outra forma, olhar a realidade, olhar que existe um espírito ali naquela pessoa que é igual a todos, não tem diferença de raça ou cor. É um ser humano, é uma pessoa de Deus em qualquer atitude. Se ele é do jeito que ele é, a gente aceitando do jeito que a pessoa é, a vida seria muito mais fácil para todo mundo. Eu acho que as pessoas homossexuais, elas não devem dar bola para essas pessoas que são preconceituosas, porque elas não estão erradas em ser elas mesmas. Porque o errado é tu tá criticando alguém que tá sendo feliz. Porque eu não vejo motivo de ter preconceito contra os homossexuais. Porque a pessoa simplesmente está sendo feliz e basicamente tu tá negando a felicidade da outra pessoa, sendo que não interfere em nada na tua vida. Porque se tu tá vendo duas pessoas que são do mesmo sexo se beijando na tua frente, tu pode se sentir incomodado. Mas tu tem que respeitar elas, porque assim como uma pessoa hétero beija outra pessoa hétero na frente de todo mundo, por que um casal homossexual também não pode fazer isso? Por que é errado isso? E eu acho que essas pessoas têm que repensar os seus conceitos, porque não está influenciando nada na vida delas e elas estão também se negando de ser felizes, porque elas estão ali se preocupando com a vida de outras pessoas que aparentemente estão felizes e não está cuidando da vida dela mesma. Ela poderia estar fazendo outra coisa totalmente diferente, mas não, ela prefere ficar ali criticando. Então, eu acho que essas pessoas deveriam parar com isso. Não vai ser de um dia para a noite assim que tudo vai ser considerado normal, mas se desde sempre, assim, desde pequena a gente já ensinar as crianças que existem esses dois lados, as pessoas homossexuais e as pessoas heterossexuais, eu acho que isso já pode trazer uma grande mudança no futuro. Deixe então que a criança decida por ela mesma depois. Eu acho que a gente teve uma derrota aí recentemente no Congresso, quando a gente aprovou, né, o Estatuto da Família como sendo um homem e uma mulher, né. Estava em votação, né, no Senado, até uma consulta pública, né, para que a gente pudesse dizer, não, que família pode ser duas mulheres, dois homens, né, um homem e uma mulher, enfim, né, independente do casal ser hétero ou homo, eu acho que a família ela é composta por duas pessoas que se amam, né, e que queiram constituir, então, se juntar e constituir uma família. Eu sou completamente favorável, né, aos mesmos direitos que um casal hétero tem, né, e mais além, eu acho que eles devem sim ter o direito de constituir uma família, né, e adotarem sim crianças, né, que são crianças rejeitadas por um casal, né, hétero, né, então eu acho que muito mais interessante e para uma criança que está num orfanato lá é ter um lar, né, acolhedor, um lar de dois pais ou duas mães que queiram dar todo o amor que elas têm para essa criança. E eu acho que é isso, eu acho só que as pessoas têm que parar de se importar muito com a vida dos outros. E os homossexuais têm que ser felizes mesmo e não pode dar bola para isso, tem que continuar lutando pela sua felicidade.